Também me encontro aqui muito alegre em estar conhecendo mais os irmãos. Eu sempre passo aqui na frente porque eu trabalho aqui do lado, né? Na oficina. Então sempre, às vezes eu olho aqui para dentro, vejo passar as irmãs, né? E glorifico a Deus aqui por poder estar aqui com os irmãos buscando ao Senhor, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Fiquei contente pelo convite e confiança da nossa irmã Rose por ter me chamado, né? Não é a primeira vez que a gente une as forças. Eu me lembro há um tempo atrás, no passado, quando ela trabalhava com missões, foi até a gente, né, pedir, não, fica à vontade, no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, né? E o povo de Deus deve viver dessa forma, unidos, né? Sem divisão, sem contenda, sem competição, mas cooperando uns pelos outros, né? Deixo aqui também um abraço para o pastor Roberto. Somos ali do Ministério de Madureira no Bancários e estamos ali fazendo a obra de Deus, assim como os irmãos aqui. Não querendo tomar muito tempo, peço que os irmãos abram a Bíblia em Êxodo capítulo 15. Quero estar aqui trazendo a palavra a qual o Senhor trouxe ao meu coração. Livro do Êxodo, no capítulo 15, estaremos lendo a partir do versículo 22. Estaremos lendo do versículo 22 até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém, meus irmãos? Tome o seu assento, por gentileza, glorificando ao Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu orando ao Senhor, pedindo direção, pois ministrar a palavra de Deus é algo sério, importante. Não pode ser aquilo que a gente quer falar, não pode ser aquilo que a gente acha que o povo precisa ouvir, tem que ser aquilo que Deus quer falar. E na minha oração, Deus me direcionava nessa passagem, as águas de Mara. E esse trecho vai falar especificamente do início da jornada de Israel em direção à Terra Prometida. Nós sabemos que o povo de Israel viveu 400 anos ali em escravidão no Egito, pelas mãos de Faraó. E ao fim desses anos o povo clamou ao Senhor, e Deus, ouvindo o seu clamor, chamou a Moisés e o enviou para que dissesse a Faraó para que libertasse o seu povo. E nós sabemos também, conhecemos bem a história, que nesse tempo Deus utilizou dos seus sinais para mostrar que ele era superior a todos os deuses do Egito e que Faraó estava nas suas mãos. E ali Deus realiza aqueles 10 sinais e tira o povo do Egito ali com mãos fortes.
Mas nós só podemos dizer que Israel estava verdadeiramente livre da escravidão após a travessia do Mar Vermelho. Porque até mesmo depois dele sair, Faraó muda o seu pensamento e decide ir atrás do povo. E naquele momento, Deus faz com que o povo atravessasse e lhe dá ali uma palavra, ali uma afirmação profética. Aos egípcios, os quais vós estão vendo, jamais tornareis a ver. Naquele momento ali o Senhor bate o martelo e decreta o fim da escravidão. Porque verdadeiramente, daquele episódio em diante, nunca mais o povo de Israel voltou ao Egito. Mas, mesmo após a travessia do mar, você vai ver que Deus ele vai continuar operando os seus sinais. Mesmo o povo já estando livre, Deus continua operando sinais e milagres. Mas, conforme eu li aqui o texto, irmãos, existe uma diferença muito grande entre os sinais que foram operados no Egito e os sinais que foram operados no deserto. Entenda, irmãos, que todos os sinais que foram operados antes do Mar Vermelho tinham uma finalidade, que era tirar Israel do Egito. Mas todos os sinais que foram operados depois do Mar Vermelho tinham uma finalidade totalmente diferente, que era tirar o Egito de Israel. Meu Deus! Porque apesar deles terem saído, eles ainda estavam sob a influência da vida no Egito. Porque em várias ocasiões eles vão continuar lembrando. Às vezes lembrar do teu passado não é o problema, mas eles lembravam com saudade. Eles lembravam, as panelas de carne, os pães, a fartura de peixe, as cebolas, os alhos, os poróis. Eles não lembravam assim como um memorial de para onde não queremos voltar. Eles lembravam com saudade. E isso provocava a ira do Senhor. Depois de tudo que o Senhor fez para os tirar do Egito, eles ainda tinham saudades da vida que viviam lá. Isso provocava a ira do Senhor. E se você olhar com bastante atenção, você vai perceber que todos os sinais que Deus operava após a saída do povo do Egito, Deus operava para corrigir o comportamento do povo. Nós lemos aqui o primeiro sinal que Deus operou. Mas por que Deus operou esse sinal nas águas de Mara? Porque o povo murmurou, porque não tinha água. E mais à frente Deus vai realizar outro sinal. Ele vai fazer o maná descer do céu. Mas por que Deus vai fazer isso? Porque o povo vai murmurar, porque não tinha comida. E depois, mais à frente, o povo vai murmurar novamente porque não tinha água. E o que Deus vai fazer? Vai fazer com que a água saia da rocha. E depois, um pouco mais à frente, na região chamada Taberá, fogo de Deus vai consumir algumas pessoas do povo. Por quê? Porque eles murmuravam por causa da caminhada. E depois, mais à frente de novo, Deus vai fazer com que venha um enxame de codornizes para o povo comer. Por que Deus fez isso? Porque o povo murmurou porque não tinha carne. E mais à frente de novo, Miriam vai contrair lepra. Por quê? Porque murmurou do casamento de Moisés. E mais à frente, a terra vai se abrir e vai engolir Datã, Corá e Abirão. Por quê? Porque murmuraram da liderança de Moisés. É Jesus! Os irmãos entenderam a diferença? Os milagres de antes era para tirar Israel do Egito, mas os milagres de depois era para tirar o Egito de Israel. Era para corrigir. E, irmãos, eu não vim aqui para repreender, eu não vim aqui para ofender, eu vim aqui para declarar que Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus tem vitória preparada para a sua vida. Deus tem um descanso, um repouso, um lugar de bênção para a sua vida.
Mas o que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos tomar cuidado durante a caminhada. Porque a bênção já tem o teu nome. Mas se não tivermos cuidado com o nosso comportamento na caminhada, a gente vai perder essa bênção. Meu Deus. E essa, irmãos, é a finalidade dessa mensagem a qual Deus colocou no meu coração. E, continuando aqui o texto, nós vamos ler novamente lá no versículo 22. Os irmãos não me conhecem pregando, né? Eu gosto muito de pregar texto a texto, né? Eu tenho esse costume de pregar assim, bem expositivo. E, novamente, além de nós lendo aqui o versículo 22, o texto vai dizer que depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Irmãos, para nós entendermos aqui bem o que está por trás desse texto, a gente precisa entender um pouco a situação. Não temos como saber com precisão quantas pessoas saíram do Egito, né? Porque em números ali você só vai ver a contagem dos homens adultos. Eles não contavam as crianças, não contavam maiores de 50 anos e não contavam as mulheres. E também não contaram os estrangeiros que vieram junto, né? Os egípcios ali que acabaram se convertendo como sinais. Então não temos como saber. Mas alguns historiadores ali dão um número aproximado de que o número de pessoas que estava aqui nessa jornada era aproximadamente de 2,5 milhões. Tanto de gente que estava fazendo essa marcha rumo à terra que manava leite e mel que Deus prometeu. E é claro que o povo estava levando provisões, né? Estava levando comida, estava levando água, né? Mas eles estavam no deserto. As coisas iam acabar. A gente não tem que comprar pão todo dia, não acaba todo dia. Toda semana a gente vai no mercado, ou então quem faz compra de mês todo mês, não dá. Não importa o quanto você compra, vai ter que reabastecer. E Israel, onde ia reabastecer? Não tinha como. E o texto vai dizer que a primeira coisa a acabar foi a água. Mas segundo estudos, né, o corpo humano ele é capaz de aguentar de 3 a 5 dias sem água, antes que ele comece a desidratar. Mas isso em condição normal. Porque se você estiver fazendo esforço e estiver com calor, o que vai acontecer com o seu corpo? Vai suar. Então você vai perder líquido mais rápido. Então esse tempo vai diminuir mais ainda, para 2 ou 3 dias. E vai coincidir com a informação do texto. E vai dizer que eles caminharam 3 dias e não encontraram água. Então você imagina agora a situação do povo. 2 milhões, vamos usar esse número. 2,5 milhões de pessoas caminhando no deserto e ninguém tem água e não se vê água em lugar nenhum. E é caminhando, carregando ali bastante bagagem. Olha a situação. Não demorou muito, irmãos. Não demorou muito e o povo começou a fraquejar, a cansar-se fisicamente e psicologicamente. E quando parecia que o problema ia resolver, encontraram ali um oásis, né? Chegam até lá, constatam que aquela água não podia ser bebida porque eram amargas, ou seja, a água estava contaminada. Então essa é a situação. E quando eu li esse texto, irmãos, a primeira coisa que o Espírito Santo me falava, a primeira lição dessa palavra para mim e para a sua vida, para que a gente não perca a bênção que Deus tem, para que a gente não perca a vitória que está preparada para nós. Ter uma vida guiada por Deus não significa ausência de dificuldade. Porque Moisés estava fazendo tudo correto. Ele estava indo na direção que Deus mandou. Ele fez tudo direitinho. E o que o povo conseguiu? Sede. Eles saíram do Egito porque Deus mandou. Eles atravessaram o mar porque Deus mandou. Eles entraram no deserto porque Deus mandou. E o que eles conseguiram? Não tinha água para beber.
irmãos entendem isso? Irmãos, muitas vezes somos pegos pela ilusão de que se a gente fizer tudo direitinho, se a gente obedecer tudo certinho, nada de ruim vai acontecer. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso que estamos vendo. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Porque nós temos que obedecer a direção que Deus dá, a palavra que Deus dá, e temos que nos preparar para momentos bons e para momentos ruins. É o que diz a palavra de Deus. Muitas vezes a gente se ilude com a ideia de que Deus não vai deixar nada de ruim acontecer, não vou passar por problema nenhum. Mas o que diz a palavra do Senhor? Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não arderás em ti. É uma promessa maravilhosa. Que Deus estará conosco. Mas ao mesmo tempo, o que essa promessa nos revela? Que Deus não vai nos livrar das águas, que Deus não vai nos livrar do fogo. Ele apenas está dizendo que estará conosco nessas situações. Irmão, se você está passando por um momento difícil, Deus não te abandonou. Glória a Deus. Obrigado. Se você está passando pelo fogo ou pela água, continua confiando em Deus, porque Ele garantiu: quando passares pelas águas, estarei contigo. Aleluia, Deus. Nós vemos esse exemplo nas vidas ali de Ananias, Misael e Azarias, ali os 3 jovens na Babilônia, né? Fizeram tudo certinho, foram fiéis a Deus desde o dia que pisaram na Babilônia. Também não comeram das comidas do rei, assim como Daniel. Quando ouvir os sons da turbina, da bateria, do trombete, tudo, vocês se prostram. Milhares de pessoas se ajoelhando e só os 3 em pé. Foram fiéis. E qual foi o resultado da sua fidelidade? Para a fornalha, 7 vezes mais quente. Quem vos poderá livrar da minha mão? Quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? E a resposta deles? Não necessitamos te responder, ó rei, mas fica sabendo que o nosso Deus nos livrará da fornalha de fogo ardente. Mas se não livrar, fica sabendo que não adoraremos aos teus deuses, nem nos prostraremos à estátua que levantastes. É o que o Espírito Santo nos fala, irmãos, nesse momento. Deus tem poder para livrar. E se não livrar, não vamos nos prostrar. Aleluia! Mas Ele estará conosco. Salmo 23 também, todos conhecem. No versículo 4, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Outra palavra, irmãos, que muitas vezes é até aplicada de forma errada. Porque muitas pessoas acham que essa promessa é uma promessa de livramento. De que Deus vai nos livrar do problema. Mas o texto não diz isso. Porque o texto vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E sombra da morte é um termo que é usado para se referir à morte iminente. A certeza de que você pode morrer. Ou uma situação de grande risco. E aí o salmista está falando: ainda que eu viva uma situação em que eu possa morrer, o que eu farei? Não temerei mal, porque Tu estás comigo. Ele não está confiando que o Senhor vai livrá-lo dessa situação. Ele está confiando de que o Senhor estará com ele nessa situação. Irmãos, precisamos ter maturidade com o Senhor para entender que se eu vou andar com Deus, eu vou passar por momentos bons e eu vou passar por momentos ruins.
Um crente amadurecido, ele tem consciência disso. Muitas pessoas estão dando as costas para Deus porque não compreendem isso. Estão perdendo a bênção porque não compreendem isso. E Paulo ele vai ensinar isso, Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos ter o dia mau, mas quando esse dia vier, estamos revestidos pelo Senhor. E ele também vai declarar em Filipenses 4, versículo 12. Essa é a maior prova de que você tem que estar preparado para qualquer situação. Ele vai declarar: sei estar abatido e sei ter necessidade. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo entendia muito bem, irmãos, que nós precisamos estar prontos para viver qualquer situação com o Senhor. E novamente aqui voltando ao texto, Israel acabou de iniciar a sua jornada. Encontra o primeiro problema, e no primeiro problema já está murmurando. A primeira dificuldade, o povo começa a murmurar. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. E por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E o outro detalhe interessante é que qual era a culpa de Moisés ali? Moisés estava fazendo apenas aquilo que o Senhor direcionou. E o povo lançando a sua insatisfação sobre ele. E muitas vezes, irmãos, nós cometemos esse engano de querer lançar a nossa insatisfação sobre outra pessoa que não tem nada a ver com aquela situação. Porque eu não recebi a minha bênção, a culpa é do pastor. Porque eu não recebi a minha bênção, a culpa é da dirigente. Porque eu não recebi a minha bênção, a culpa é da líder. Porque eu não recebi a minha bênção, a culpa é da igreja. Não, se a bênção ainda não chegou, fica firme. Espera a sua vez. A vitória vai chegar. Se você está seguindo a direção de Deus, a sua vitória vai chegar. Aleluia! Mas o povo faz o quê? Murmura. Atribui aquele problema a Moisés. Moisés ouve aquela queixa. E o texto vai dizer no versículo 25: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Irmãos, a segunda lição que esse texto me mostrava. Veja bem como uma mesma situação ela provoca reações diferentes dependendo da pessoa. Porque o povo estava caminhando 3 dias no deserto. Moisés também estava caminhando 3 dias no deserto. O povo estava 3 dias sem beber água. Moisés também estava 3 dias sem beber água. O povo estava ali debaixo do sol quente. Moisés também estava debaixo do sol quente. E naquela situação igual para todo mundo, o povo abriu a boca para murmurar. Mas Moisés abriu a boca para clamar. Meu Deus! É onde muitas vezes, irmãos, as pessoas acabam tomando a atitude errada diante de uma dificuldade, diante de um problema. Moisés não estava na sombra, numa carruagem, ali sendo carregado como rei, não. Ele estava ali junto com o povo, na mesma situação. Moisés não tinha ali um reservatório de água especial para ele, não. Ele estava também sem água. Valia o mesmo para todo mundo. Mas o povo abre a boca e murmura. Moisés abre a boca e clama. E essa, irmãos, é a atitude de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor.
Nós temos que lançar ao nosso Senhor as nossas angústias, as nossas ansiedades na forma de clamor, não na forma de reclamação, não na forma de murmuração. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, entra nessa causa. Senhor, peleja. Senhor, guerreia. Julga a minha causa. Senhor, o Senhor tem poder. O Senhor pode mudar essa situação. Isso sim mostra que você tem fé em Deus. Mostra que você confia em Deus. Mostra que a sua confiança está nele. Mas ali está o povo. O que havemos de beber? O que vamos fazer? Por que nos trouxe aqui? A palavra do Senhor declara: clama a mim e responder-te. Murmurou e não obteve nada. Moisés clamou e obteve resposta. Vai. Pega aquela árvore que eu te mostrarei, lança ela nas águas. Moisés faz novamente tudo que o Senhor ordena e as águas são saradas. O que nós vemos aqui em seguida, irmãos, lançou-a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Agora eu peço que os irmãos vejam o versículo 27, porque ali vai declarar o seguinte: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Quando eu li esse texto, aí eu indaguei. Deus cura as águas de Mara, sendo que um pouco mais à frente tinha 12 fontes de água. E se Deus é onisciente, porque ele sabia onde havia uma terra onde mana leite e mel, então ele sabia também onde havia 12 fontes de água. E por que Deus então não dirige logo o povo para aquelas fontes? Se Deus sabia que o povo ia murmurar, por que então? Mas vai por aqui, porque por aqui vai ser problema. Porque Deus já fez isso. A palavra do Senhor vai dizer que quando o povo sai do Egito, Deus fala para Moisés: Moisés, dá a volta. Não vai pela terra dos filisteus, para que o povo não veja a guerra e se arrependa. Então Moisés dá a volta na terra dos filisteus. Então, ou seja, ali é Deus na sua onisciência, sabendo o problema que pode causar, fazendo o povo evitar o problema. Aí eu pensei, por que Deus não fez igual? Por que Deus não viu que o povo ia murmurar e fez o povo contornar e ir direto às fontes? Ou, se Deus viu que o povo estava murmurando, por que não enviou ele diretamente às fontes? Mandou que Moisés pegasse uma planta, uma árvore, e lançasse nas águas, para sarar aquelas águas, sendo que ali na frente já tinha 12 fontes, que era água suficiente para as 12 tribos. E é interessante, irmãos, como a palavra de Deus é cheia desses mistérios, Mas quando a gente busca o Senhor com sinceridade, como diz o Salmo 18, o segredo do Senhor é para os que o temem. Deus nos fala toda a verdade. Nós vamos ver aqui a própria resposta no versículo 25. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou. Era uma provação. Não sei se os irmãos conhecem Deuteronômio capítulo 8, acho que é o versículo 2 em diante, se não me engano, onde Deus fala ao povo, olha, lembrai-vos do caminho que fizeste no deserto durante esses 40 anos, de como eu te provei para ver o que havia em teu coração, se verdadeiramente obedeceria aos meus mandamentos. E aqui nós vemos Deus provando o seu povo logo no começo da jornada. Deus não poderia ter levado o povo diretamente para Elim, para sombra e água fresca? Sim. Mas era, irmãos, necessário passar por Mara primeiro. Eu falei aqui no início, Deus tem vitória para a sua vida.
Deus tem bênçãos para a sua vida. Mas muitas vezes não estamos preparados para essas bênçãos. Todo mundo quer a bênção. Mas, irmãos, para chegar até a bênção tem um preço. Para chegar até a terra prometida, tem que atravessar o deserto. O Deus fez uma promessa: eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel. Certo? Essa é a promessa. E Deus foi bem detalhista, né? Eu vos levarei para uma terra que mana leite e mel. Em nenhum momento Deus falou: eu vos levarei por uma terra que mana leite e mel. Não, irmãos. Leite e mel é no final da caminhada, porque no caminho é deserto, sol e poeira. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, mas o caminho seria difícil. O caminho seria amargo. E tem gente perdendo a bênção por causa disso. Deixou de olhar para a bênção, deixou de olhar para a vitória, para ficar olhando para as lutas. A diaconisa Jéssica até chegou nesse ponto aqui, né, quando falou da questão dos discípulos no barco. Se Jesus está no barco, está tudo tranquilo. Então, olharam para a tempestade. Irmãos, a bênção, ela é garantida. Mas o caminho é com você. Eu vou fazer uma simples analogia aqui para os irmãos entenderem. Você está na tua casa, seu telefone toca. É fulano de tal? Sim. Eu sou o juiz tal, do Tribunal de Justiça tal, aqui no centro da cidade. E seu nome acaba de ser citado numa ação de herança. Né? Uma pessoa acabou de citar o seu nome e você vai participar da herança dessa pessoa. Que bênção, né, irmão? Maravilha, né? Você liga uma ligação: ó, fulano faleceu, deixou bens e ele quer deixar algo para você. Maravilha. E aí o juiz fala: mas olha só, a sessão vai se terminar em 1 hora. E se você não estiver aqui no tribunal, você perde a sua parte. Aí, beleza, né? Você quer aquela bênção, maravilha, é sua, tá com o teu nome lá. A pessoa citou o seu nome. Aí você vai sair de casa, né? Aí você tem um carro, você não tem, já profetizo. Você vai sair com o seu carro. E naquele dia, o carro dá problema, pastor. Misericórdia, o carro não quer pegar, E você não tem tempo de consertar. Quer saber? Eu vou pegar o ônibus. E aí você pega o ônibus. Aí vai, quando você vê o ônibus lotadaço, né? E você tem que ficar em pé lá, né? Aquele suor, as pessoas chegando do trabalho ali, fedendo, né? É a vida. E aí você acabou pegando um ônibus da Paranapuã e ele pegou fogo. Né? A gente acabou de ver que isso acontece. E aí você tem que descer do ônibus e esperar o próximo. Aí o próximo ônibus espera. E aí vem o próximo ônibus, lotado também. Aí quando você chega na saída daí, é engarrafamento. E aí o ônibus anda 1 metro e para. Aí anda mais 1 metro e para. Aí anda mais 1 metro e você olhando a hora, você agoniado. E você ali agoniado, e de repente dá tiroteio na Avenida Brasil. Hoje teve uma operação ali, não sei quem acompanhou o jornal, hoje estava tendo operação ali na Maré. Aí o ônibus está passando, ele dá tiroteio, o motorista baixa, o ônibus não anda. Olha a tribulação, irmãos. Olha o transtorno. Aí você consegue chegar. Aí você chega lá na hora. E aí o juiz te recebe. Aí eu pergunto: você vai reclamar com o juiz por ele ter te chamado lá? Pelo trabalho todo que você teve para chegar ali? Meu carro quebrou, o ônibus pegou fogo, o outro estava lotado, passei por um tiroteio. Você não vai reclamar, né? Porque você está ali para receber uma bênção, não é verdade? Não é verdade? É. Você vai suportar aquilo ali.
Foi difícil, mas consegui. Por quê, irmãos? Porque você não olhou as dificuldades, você olhou a bênção. Glória a Deus. Mas muitas vezes na caminhada com Deus, o cristão não olha para a bênção, pastor. Ele olha para a dificuldade. Por quê, irmãos? Temos que ser assim, como esse exemplo que eu dei. Não deixa a dificuldade te parar. Não deixa a luta, não deixa o diabo, não deixa o irmão, Satanás, não interessa. Olha para Jesus. Meu Deus, glória. Olhando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É o que diz a palavra de Deus. Não importa a luta, irmão, segue em frente. Não importa a luta, não para. Deus fez uma promessa: eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel. Mas vocês vão passar um pouco de sede, mas vocês vão passar um pouco de fome. Mas quando chegar lá, vocês vão comer até fartar. O erro de Israel foi ter esquecido a promessa de Deus. Não, ele falou que é uma terra que mana leite e mel. Então vamos em frente. Tinha 12 fontes de água logo ali na frente. Mas Deus faz questão: Moisés, vai por aqui, eu quero ver a reação. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Você vai fazer tudo o que Deus disse para você fazer, e mesmo assim você tem dificuldade. Deus está no controle. Aleluia. Você está fazendo tudo o que Deus te disse para fazer, e você está na maior dificuldade. Olha para a vitória, olha para a bênção, olha para a promessa, olha para o que Deus te prometeu. Lembra o que diz ali, Lamentações capítulo 3, versículo 22, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém, meus irmãos? Esse texto nos mostra isso, que muitas vezes o caminho para a vitória vai ser árduo. E a outra lição que Deus nos dá nesse texto, Deus poderia ter levado o povo, mas ele faz questão de curar as águas de Mara. Era porque Deus queria mostrar o seu poder de transformar as situações. Porque Deus poderia ter somente: olha, é verdade, vamos em frente, eu não posso fazer nada contra isso. Mas não. Vou mostrar para esse povo que eu tenho o poder de transformar aquilo que é amargo em algo doce. Deus queria que o seu povo aprendesse isso. E nós precisamos aprender isso nessa noite. Deus tem poder de transformar uma situação amarga numa situação doce. Glória a Deus. E Deus fez isso muitas vezes na Bíblia. Tem situação mais amarga do que você ser vendido pelos seus irmãos como escravo? Você viver ali com a sua família, seu pai, sua mãe já é falecida, seu irmão menor, seus irmãos mais meios, irmãos maiores, e um dia eles vão, te vendem ali por 20 moedas de prata, e você é levado como escravo para longe da sua terra, né? Estou falando aqui de José. Olha a situação que eles se encontraram. Mas Deus já havia determinado uma vitória. Deus já havia mostrado para ele em sonhos a bênção que tinha para a vida dele. Certo? Mas Deus mostrou a bênção. Deus não mostrou o trajeto. Olha como foi difícil a vida daquele homem, mas olha como foi o seu final. Foi vendido para ser escravo. E aí a palavra vai dizer que quando ele chega no Egito, ele é comprado por Potifar. E ali na casa de Potifar, Deus começa a mudar a situação dele. Ele que era para ter uma vida miserável e desgraçada, começou a ser engrandecido na terra. Começou como servo, aí depois começou a gerenciar, depois virou o servo mor da casa, tinha controle e domínio de tudo ali dentro daquela casa.
Dali foi caluniado, de novo, amargou, mas começou a gerenciar a prisão. E foi levado até Faraó, onde virou governador. E aí é que está o detalhe, né? Se alguém colar na parede ali da igreja, ó, abriu-se vaga para governador, é de quem chegar primeiro, todo mundo vai. Mas se alguém colar ali, abriu-se vaga para escravo, quem vai querer ir, pastor? Mas para chegar a governador, ele começou como escravo. E muitas vezes Deus faz esse mistério, né? Porque todo mundo quer a bênção grande, todo mundo quer a vitória maior. Mas sabe o que Deus faz? Deus pega a bênção grande e coloca atrás da bênção pequena. Deus pega a porta grande e coloca atrás da porta pequena. Sabe por quê? Porque a porta grande todo mundo quer. E a pequena todo mundo passa batido. E só vai aquele a quem Deus direciona. Deus. Por isso, para chegar a governador, ele teve que começar como servo. E por isso que para a gente chegar em Elim, a gente tem que passar por Mara. Antes da sombra e água fresca, vamos ter que provar um pouquinho da amargura. Meu Deus. Deu ruim para mim. Mas Deus vai transformar essa situação. Irmão. Papai. Não esperou eu concluir. Mas Deus vai transformar essa situação. Ele vai mostrar que aquela situação ruim, Ele tem poder para se transformar em algo bom. Meu Deus. De servo, a pessoa vai crescer. Glória. Esse é um exemplo bíblico. Quero só contar aqui rapidamente para eu poder concluir. Um exemplo, quero até usar a minha esposa como exemplo. Há uns anos atrás, ela não estava trabalhando, porque a gente tinha 2 filhos pequenos, né? E o menor não estava na idade ainda escolar e pagar uma pessoa para ficar em casa ia ser sempre meia dúzia. Ela ia trabalhar para a gente pagar a cuidadora, então não ia adiantar, então ficava em casa. Aí quando ele começou a crescer, então a gente resolveu ali organizar, então ela foi procurar um emprego. E procurar emprego é difícil, né? E aí não abria em lugar nenhum. E aí ela recebe um convite, né, para fazer faxina num curso, né, no prédio ali onde era ministrado o curso, para receber ali R$700, né? E aí é aquela história, né? Menos de um salário mínimo, quem quer? Ninguém quer. Né? A gente quer coisa boa, a gente quer um salário mínimo, carteira assinada, né? Benefícios, tal, férias, SPC, não. 700, sem carteira. E aí a gente conversou, eu falei, não, aceito, vai. E aí ela aceitou. Só que aquilo ali era provisório, irmãos. Porque foi ali que ela conheceu uma das professoras, né, que ministrava o curso ali naquela instituição, e aquela professora que indicou ela para trabalhar num apartamento ali no Jardim Guanabara. Mesmo valor, R$700, mas só ia trabalhar 2 dias na semana. Ia ficar todos os outros dias em casa. Aí a coisa já melhorou. Ela ia ter o resto, só ia trabalhar 2 dias, o resto da semana em casa. Só que nesse prédio tinha um casal ali, né? Um casal americano ali que tinha filhos, né? Que, interessado no serviço dela, perguntou se ela poderia trabalhar também 2 dias por R$700. Ou seja, ia trabalhar só 4 dias na semana ganhando R$1.400. Então, ou seja, já melhorou muito mais. Porque tem gente aí trabalhando a semana inteira para ganhar um salário mínimo. E ainda ia ter os outros dias da semana, né? Porque ela gostava de fazer unha na época. E ainda fazia unha no decorrer dos outros dias. Aí, né? Aquilo ali foi uma bênção para a nossa vida, né? Porque ajudou a gente bastante nas contas. Mas olha só como é que foi. Ela teria chegado nesse último emprego sem o primeiro? Teria. Por isso que muitas vezes, irmãos, a bênção maior está escondida atrás de uma bênção menor. Aquela bênção que todo mundo rejeita.
aquela oportunidade que ninguém... Não, isso aí eu não quero não, isso aí não é para mim. Só que era aquilo ali que tinha que te levar para uma coisa maior. O que levou José a governador foi a casa de Potifar. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes, para chegar à bênção, nós vamos ter que passar por um caminho árduo. E nós não podemos desanimar na caminhada. Nós não podemos permitir que as dificuldades tiram a nossa confiança no Senhor. Lembre-se do que o Senhor te prometeu. Lembre-se do que Ele prometeu para você na sua palavra. Lembre-se daquilo que Ele tem prometido na sua vida. Lembre-se das bênçãos do Senhor que Ele tem dito. Lembre-se do que a palavra de Deus fala. E persevere até o final. Porque no final você vai chegar a uma terra que não é de ti. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus me deu.